Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar aí o Código de Processo Civil na parte de sujeitos do processo, tá? Então, a gente vai ler do artigo 70 ao 112 e depois do artigo 139 ao 187. Desses artigos, eu vou ler primeiro os mais importantes, os que eu considero que caem mais em prova, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí o artigo 73 do Código de Processo Civil, que fala sobre, tá aí na parte de sujeitos do processo, né, e fala das partes e dos procuradores e da capacidade processual, né. Então, o artigo 73, ele fala que o cônjuge, ele necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens, né? Então, o cônjuge, ele precisa, né, de consentimento do outro para propor ação sobre direito real imobiliário, a não ser, né, que seja aí casados em regime de separação absoluta de bens, que ele não vai precisar do consentimento do outro. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. 1. Que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob regime de separação absoluta de bens. 2. Resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles. 3. Fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família. 4. Que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Então, esse último aí fala que tenha reconhecimento, a constituição ou extinção do ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge, de autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticados. Então, nas ações possessórias, só no ato de composse ou de atos de ambos praticados. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos, né? Então, esse artigo aí, o artigo 73, aplica-se à união estável comprovada nos autos, né? Também. O outro artigo que cai bastante é o artigo 75, né? Que fala que serão representados em juízo ativa e passivamente situações, né? De representação aí. Então, a união vai ser pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado, o Estado e o Distrito Federal por seus procuradores, o município por seu prefeito ou procurador, então prefeito ou procurador no caso do município, a autarquia e a fundação de direito público por quem a lei de ente federado designar, a massa falida pelo administrador judicial, né? A herança jacente ou vacante pelo seu curador, então curador aí no caso da herança jacente ou vacante. Só para retomar, a autarquia, a fundação de direito público vai ser pela lei, por quem a lei do ente federado designar, né? O espólio pelo inventariante, a pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou não havendo essa designação por seus diretores, né? Então, a pessoa jurídica aí, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou não havendo essa designação por seus diretores. Inciso 9. A sociedade e associação irregulares a outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa quem couber a administração de seus bens, né? Então, a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa quem couber a administração de seus bens. Inciso 10. A pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil, né? Inciso 11. O condomínio pelo administrador ou síndico. Parágrafo 1º. Quando o inventariante for dativo, os sujeitos do falido serão intimados no processo no qual o espólio for parte. Então, quando o inventariante for aí dativo, né,
os sucessores do falecido vão ser intimados no processo no qual o espólio seja parte. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade da sua constituição, quando demandada. O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Os estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Então, agora aí, gente, o terceiro artigo mais cobrado é o artigo, são 6 artigos que eu vou ler dos mais cobrados, né? É um artigo bem grande aí, o artigo 85, tá? Principalmente o parágrafo de número 14. Então, o caput, ele fala assim, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. A sentença condenará quem? O vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Parágrafo 14, ele fala: os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Vedada, então, aí a compensação em caso de sucumbência parcial. Então, lendo o restante do artigo, o artigo 85 fala assim, que no parágrafo 1º, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença provisória ou definitiva, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos cumulativamente. Parágrafo 2º, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos. Inciso 1. O grau de zelo do profissional. 2. O lugar da prestação do serviço. 3. A natureza e importância da causa. 4. O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Parágrafo 3º. Das causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos no inciso 1 a 4 e os seguintes percentuais. Então, olha que importante aí do artigo 85, parágrafo 3º. Então, inciso 1, mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito obtido até 200 salários mínimos. 2. Mínimo de 8% e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos. 3. Mínimo de 5% e máximo de 8% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 até 20.000 salários mínimos. 4. Mínimo de 3% e máximo de 5% sobre o valor da condenação, obtido acima de 20 até 100.000. Mínimo de 1%, máximo de 3% sobre o valor da condenação ao proveito econômico, obtido acima de 100.000 salários mínimos. Então, mais de 100.000, 1 a 3. De 20.000 a 100.000, 3 a 5. De 2.000 a 20.000, 5 a 8. De 200 a 2.000, 8 a 10. De 200 até 200, 10 a 20. Então, 10 a 20, 8 a 10, 5 a 8, 3 a 5, 1 a 3. Até 200, acima de 200 até 2.000, acima de 2.000 até 20.000, acima de 20.000 até 100.000, acima de 100.000 salários mínimos. Em qualquer das hipóteses do parágrafo 3º, os percentuais previstos no inciso 1 a 4 devem ser aplicados desde logo quando for líquida a sentença. 2. Não sendo líquida a sentença, a definição de percentual nos termos previstos dos incisos 1 a 4, 1 a 5, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual nos termos previstos tal somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
3. Não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, né? 4. Então, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. 4. Será considerado o salário mínimo vigente quando prolatada a sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. Parágrafo 5º. Quando, conforme o caso, a condenação contra a fazenda pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1 do parágrafo 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e naquilo que exceder a faixa subsequente e assim sucessivamente. Então, quando, conforme o caso, a condenação contra a FP ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso 1, qual que é o valor previsto no inciso 1? Até 200 salários mínimos, né? A fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e naquilo que exceder a faixa subsequente e assim sucessivamente. Parágrafo 6º. Os limites e critérios previstos no parágrafo 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito, né? Parágrafo 7º. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a FP que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Então, não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a FP que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a FP que enseja expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. 8º, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do parágrafo 2º. 9. Na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma da prestação vencida, acrescida de 12 prestações vincendas. No caso de perda de objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Parágrafo 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando conforme o caso disposto nos parágrafos 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos no parágrafo 2º e 3º. Os honorários referidos no parágrafo 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais. As verbas de sucumbências arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes em fase de cumprimento de sentença serão acrescidos no valor do débito principal para todos os efeitos legais. Então, as verbas aí de sucumbência arbitradas em embargos à execução, rejeitados ou julgados improcedentes ou em fase de cumprimento de sentença, serão acrescidas no valor do débito principal para todos os efeitos legais. 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se o parágrafo 14. 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria, né? Então, os honorários vão ser devidos quando o advogado atuar em causa própria. 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor,
é cabível a ação autônoma para sua definição e cobrança. Então, caso aí a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível a ação autônoma para sua definição e cobrança. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei, né? Então, os advogados públicos vão ter direito aí a honorários de sucumbência nos termos da lei. 86 agora. Não, na verdade, eu vou ler outro artigo aí de maior importância, né? E esse artigo de maior importância é o artigo 104, que está na parte dos procuradores, que fala: o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou para praticar ato considerado urgente. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, por despacho do juiz. Parágrafo 2º. O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e perdas e danos. Outro artigo muito importante é o artigo 183, que está na parte da advocacia pública, que fala: a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público. Outro artigo é o 184. Então, o membro da advocacia pública aí será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções, tá certo? Então, esses aí são os artigos mais importantes dessa parte aí.